Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e este é o canal da Luz Aulas. Nesta aula vamos falar sobre velocidade média. Imagine que você inicie uma viagem às 8 horas da manhã e chegue às 11 horas da manhã do mesmo dia em uma outra cidade que fica a uma distância de 150 quilômetros do seu ponto de partida. Usando a intuição, podemos concluir que percorremos, em média, 50 quilômetros por hora. São 3 horas de viagem, 150 quilômetros é a distância. A velocidade média não descreve exatamente o que aconteceu ao longo de todo o trajeto. Não sabemos qual era a marcação do velocímetro em cada instante. Durante a viagem, antes de chegar à rodovia, você pode ter se deparado com semáforos, pode ter parado para um lanche. Então, em alguns momentos a velocidade foi maior e em outros instantes você chegou a estar parado. Então, qual é a utilidade deste conceito? Primeiro, para perceber que velocidade tem a ver com a distância percorrida em um certo intervalo de tempo, ou seja, a rapidez do movimento. Mas ela também é útil em situações cotidianas. Com base em uma estimativa da velocidade média, você pode determinar qual será o tempo para chegar até seu destino. Por exemplo, se a velocidade média for de 75 quilômetros por hora, em quanto tempo você chegaria a esta cidade que está a 150 quilômetros de distância? São 75 quilômetros em 1 hora, 150 quilômetros em 2 horas. O tempo será de 2 horas. Quanto maior for a velocidade média, menor será o tempo gasto. Mas nem sempre poderemos fazer estes cálculos mentais. Por isso, escrevemos a equação. Velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. Delta é uma letra grega que representada por um triângulo. Você já conhece o delta das equações do segundo grau, da famosa fórmula de Bhaskara. Em física, ΔS significa o deslocamento ou a variação do espaço. O ΔT significa o intervalo de tempo. Podemos calcular o ΔS fazendo a posição final menos a posição inicial. E o mesmo vale para o tempo. Por exemplo, se você passou pelo marco quilométrico 10 de uma rodovia às 16 horas e pelo quilômetro 60 às 17 horas, o deslocamento será 60 quilômetros menos 10, que dá 50 quilômetros. E o intervalo de tempo será 17, que é o tempo final, menos 16, que é 1 hora. Então, velocidade média, deslocamento 50 sobre o tempo 1, 50 km por hora. As unidades de medida são muito importantes. Não faz sentido dizer que o tempo seja medido em metros. Seria o mesmo que se perguntassem sua idade e você, ao invés de responder que tem 14 anos, dissesse que tem 14 metros ou 14 segundos. Não faz sentido. A velocidade é representada em quilômetros por hora nas rodovias brasileiras, mas no Sistema Internacional de Medidas, ela é dada em metros por segundo. Podemos fazer as operações matemáticas que já conhecemos na expressão da velocidade. Quem está dividindo, passa multiplicando. Então, o deslocamento é velocidade vezes o tempo, velocidade média vezes o tempo. Basta passar o tempo multiplicando. Há livros, apostilas e professores que, ao invés de escrever ΔS, que é deslocamento, igual a velocidade média vezes o ΔT, que é o tempo, escrevem simplesmente D igual a V vezes T e utilizam o macete Deus vê tudo para guardar a equação. É claro que é interessante memorizar, mas devemos conhecer o significado de cada um destes conceitos. E ainda, caso você tenha dificuldade de isolar as grandezas no início dos seus estudos de física, pode fazer uso deste triângulo, ΔS, V e T, ou deslocamento, V e T, que são equivalentes. E caso você queira calcular a velocidade, ΔS sobre ΔT, deslocamento dividido pelo tempo. Se quiser descobrir o tempo, ΔS está em cima,
dividido pela velocidade média. E caso queira descobrir o deslocamento, velocidade média vezes o tempo. Vamos praticar com um exemplo. Qual será o tempo necessário para que um veículo com velocidade média de 40 km por hora percorra 60 km? Você pode pausar o vídeo e tentar resolver sozinho. Para solucionar este problema, usamos que o tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade, como já havíamos dito. Basta fazermos 60 km dividido por 40. Cortamos os zeros e simplificamos dividindo por 2 em cima e embaixo. Logo de cara você já podia ter feito 60 por 40. Ficamos com 3 sobre 2, que é igual a 1,5 horas, que é igual a 1h30, 1h30 minutos. Não é 1h50 minutos, são coisas diferentes. Muita gente confunde 1,5 hora com 1h50 minutos, é 1h30. Outro exemplo, uma moto atravessa uma ponte com velocidade média de 20 metros por segundo em um intervalo de tempo de 15 segundos. Qual o comprimento desta ponte? Agora vamos usar o Deus vê tudo. Deslocamento, velocidade vezes tempo. 20 vezes 15, 300 metros. Bom, pessoal, nas próximas aulas faremos exercícios mais elaborados e falaremos com mais detalhes sobre conversão de unidades de medidas. Por exemplo, como transformar quilômetro por hora para metros por segundo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal, sua participação ajuda na divulgação do nosso conteúdo. Valeu!